chamo Clara Almeida e quero convidar você para vir conhecer a minha cidade, Paraibuna, Chão Caipira. Então vem comigo! A história de Paraibuna, ela começa com as águas, mais especificamente as águas do Rio Paraíba do Sul. É um rio de nome indígena que significa rio de águas difíceis de se navegar. Então as pessoas elas vieram de Taubaté seguindo esse rio e chegaram num local que é dentro aqui dessa região onde atualmente é Paraibuna, onde tinha o encontro dos rios. Então o rio Paraibuna, que é o rio da água escura, ele se encontrava com o rio Paraitinga e formava o rio Paraíba do Sul. Então as pessoas chegaram nesse encontro, seguiram o rio Paraibuna e chegaram no espaço onde era uma clareira, onde elas construíram uma capela para o santo do dia, que era o Santo Antônio. Então a história de Paraibuna ela começa no dia 13 de junho de 1666. Acho que uma história muito interessante para quem vem conhecer Paraibuna. Na igreja da Matriz a gente tem o Santo Antônio, que ele é esculpido em madeira, ele foi esculpido por um presidiário. E tem uma lenda falando que não pode tirar o Santo Antônio da igreja, porque senão todo mundo da cidade adoece. Isso já aconteceu uma vez, no comecinho do século XX, e foram tentar tirar ele recentemente, a população não deixou, pagaram mais caro para ver alguém de fora consertar, porque não pode tirar o santo. É uma lenda que tem na cidade. Tem um ponto muito importante na história de Paraibuna, que é a construção da represa na década de 60, e ela vai ter seu final na década de 70. Ela é construída durante a ditadura militar, sob um símbolo de progresso, e ela vai alterar muito como é a dinâmica da cidade, seja a economia, a questão social, também cultural e de identidade da cidade. E também a represa ela vai mudar o rio que passa na cidade. Vai ter uma mudança nas águas, uma mudança na própria identidade de Paraibuna. Muitas pessoas vão vir de fora, muitos baianos, muitos mineiros vão vir trabalhar na construção e vão trazer junto as suas culturas. Mandizeiro é um nome que a gente já tem antigo aqui, por conta dos pescadores que já pescam há mais de 50 anos aqui nessa área. É um lugar que pega muito mandi. Então o pessoal já chamava aqui de Mandizeiro antes mesmo da gente abrir o empreendimento. É uma área de lazer, né? A gente recebe pessoas há 29 anos aqui. Nós temos a pousada, são os chalezinhos de frente para o Rio Paraíba do Sul. Nós estamos na nascente do Rio Paraíba do Sul aqui. A gente tem o restaurante da comida caipira, culinária rural que a gente chama, né? A gente serve a comida no fogão a lenha, né? Comida tradicional caipira e algumas coisinhas diferentes também que a gente inventa umas modas aí. Em média, a gente tem entre saladas, sobremesas, pratos, guarnições, são 60 itens. Em média, às vezes mais, às vezes um pouco menos, tudo vai depender do dia. Os principais pratos hoje são os peixes, né? Que é a nossa especialidade, então tudo de peixe. A rabada caipira, que é ao concurso, e o fogado, que é o fogado tradicional, que é uma carne refogada finalizada com hortelã-pimenta, que também é patrimônio material de Paraibuna. Olha, o Rio Paraíba do Sul ele é um rio muito rico em história, né, e importância também para o estado de São Paulo e para a região sudeste como um todo. Nós estamos na nascente dele, né? Então a gente meio que se confunde com a história do rio, primeiro porque tem atividade de pesca. Então nesses anos a gente teve que aprender a lidar e a preservar o rio, e para isso a gente tem que aprender a história dele. Nós somos muito ativos na recuperação da piabanha, que é um peixe nativo também aqui da região.
né? Trabalhamos junto com a usina na época, com a parte de piscicultura lá, fazia todo o trabalho de manejo, soltura junto com eles, como parceiros, óbvio, né? Tem as histórias também da escrava Caetana, são histórias lindas que aconteceram aqui na nossa região, tá? Mas a parte mais legal do Rio Paraíba do Sul é realmente sua beleza e a sua importância mesmo para toda a bacia hidrográfica aqui da região sudeste. Paraibuna é uma cidade encantadora, né? Ela é linda por natureza, é uma cidade muito hospitaleira, lembra muitas cidades pequenas de Minas Gerais e sul de Minas, porque foi o que formou mesmo Paraibuna. A culinária aqui é incrível, mas o que mais encanta em Paraibuna mesmo é a cidade como ela é. Eu nasci e fui criada numa fazenda a 20 quilômetros daqui. Depois que eu casei, que eu vim morar aqui. Todo esse processo que vocês estão aqui, já trouxe de lá. Já veio de Minas com meus pais. De lá eu trouxe para cá. A gente pegou o grão, colocou nesse torrador de café, a gente colocou, aí vai para o fogão, fica ali em torno de 40, 45 minutos. Aí depois de vir aqui, aí a gente espera esfriar um pouquinho. Aí daqui ele já vai para o pilão. Quando ele começar a soltar a fumaça branca, ele vai para a panela, é uma panela de ferro. Se é 1 quilo de café, eu coloco meio quilo de açúcar cristal. Aí ele fica no fogo mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, e a gente vai mexendo, aí ele carameliza. Depois de caramelizado, a gente põe na peneira, vira uma cola. Todo mundo fala que é um pé de moleque. Aí vira uma cola, depois de frio, aí vai para o pilão, aí é pra gente socar e fazer o pó. 1 colher desse café torrado com açúcar, dá para fazer 1 litro de café. Desse aqui tem que ser de 2 a 3 colheres, sem açúcar, ele fica bem mais ralo. É maravilhoso, sabe? Que a gente trabalhava lá na roça e a gente colhia o café, fazia toda aquela derriça do café, punha no terreiro para socar. Então todos os irmãos, às vezes vinham os vizinhos para ajudar a fazer, porque a fazenda era muito grande, tinha muito trabalhador e ajudava. Então era muita história, a gente teve, nossa, foi um aprendizado muito grande. Então tudo isso fica gravado. Para mim é gratificante manter essa tradição, porque é muito importante não deixar acabar. Se não der sequência, vai acabar, porque é um processo trabalhoso, né? Rancho do Milho. Esse nome ele veio já do produto que a gente produz, né? Da pamonha, das coisas de milho, né? Começamos com as coisas de milho. Começou em 1978. É todinho da minha mãe, o maquinário que a gente trabalha, tipo artesanal, é tudo da época dela. 50 anos, ela é a mesma coisa. Compro da região aqui do milho. Milho da Roças, vem todo fresquinho, a gente pega, trazem direto. Aqui nós temos pamonha tradicional, pamonha com queijo e a pamonha salgada. Nosso restaurante é uma comida caseira. É o simples de todo dia, um arroz, feijão refogado e mistura na chapa. O segredo é o amor que a gente tem, então levar isso tudo para frente, né? Estamos na Igreja Matriz de Santo Antônio de Paraibuna, uma importante igreja e sendo a maior de todas elas, situada no centro de Paraibuna. Ela está aqui na Praça da Matriz, em frente ao Coreto e ao lado dos grandes casarões. Vocês vão ver que essa igreja ela é gigante, ela é enorme e ela foi construída num período em que Paraibuna precisava de um templo que acompanhasse o seu desenvolvimento. A igreja aqui ela começou a ser construída em 1872. Antes era uma capelinha singela de pau a pique e cobertura de sapê. E como Paraibuna estava borbulhando sua zona rural com desenvolvimento econômico, desenvolvimento do café, do algodão, de grãos e produção de carne, Paraibuna já tinha uma população urbana grande.
Então precisaria de um templo que contemplasse a fé dos fiéis que aqui residiam no local. O estilo da igreja é o estilo eclético, o estilo comum construtivo no Brasil no século XIX e XX. Em 1954 houve uma grande reforma que descaracterizou quase por completo a nossa igreja, restando apenas alguns elementos originais da época que iremos acompanhar. Por exemplo, aqui nós temos os azulejos representados, que foi da reforma de 1954, que temos alguns elementos representados no cristianismo. O peixe, por exemplo, é o símbolo do cristianismo, o pavão significa fertilidade, e o trigo e a uva significa o corpo e o sangue de Cristo. Outro exemplo interessante dos azulejos representados aqui na nossa matriz são os azulejos dos dois murais. O mural aqui do lado esquerdo representa Santo Antônio abençoando os primeiros colonos que começaram a chegar aqui na cidade. Já no mural do lado direito temos a representação da cidade já estabelecida. Podemos ver um bandeirante que foi aqui um dos primeiros a chegar na cidade, como se o trabalho dele tivesse sido bem feito para a estabilização aqui da cidade. Uma curiosidade que podemos notar aqui na Igreja da Matriz são essas pedras trazidas de São Tomé das Letras, a famosa Pedra São Tomé. E nessas pedras São Tomés podemos ver alguns fósseis muito antigos, de milhões de anos atrás, que são fósseis de plantas e algas marinhas do passado. Outra curiosidade bem interessante na Igreja da Matriz, que vocês podem notar, são em volta do relógio, todo mundo nos pergunta: poxa, e esses símbolos de astrologia? É importante ressaltar que esses símbolos astronômicos em volta do relógio significam símbolos que remetem à astronomia, que são os estudos dos astros. Outra questão interessante também é em relação à nossa torre sineira. Como eu havia dito, a igreja, quando foi inicialmente construída em 1872, ela não foi finalizada com a torre sineira. Somente em 1904 para 1905, a torre sineira da Igreja Matriz de Santo Antônio foi inaugurada. E assim então temos uma igreja comum, igual todas no Brasil, que era com a torre sineira. Na torre sineira, nós temos o famoso badalar de sinos, como era feito antigamente em todas as cidades. As pessoas daqui, elas se orientavam através dos badalos do sino. E como não é diferente, em Paraibuna tem os seus próprios repiques e badalos de sino. Como é o caso da Dona Sofia, ela que viveu mais de 100 anos fazendo diversos repiques entoados de sinos que encantavam a cidade. Uma questão interessante é que todos nós sabemos que Santo Antônio é um santo casamenteiro. E em Paraibuna não é diferente sobre isso. Temos lendas e tradições que fazem que um santo nos dê sorte para casar. Um elemento interessante é o azulejo do peixe. Aqui em Paraibuna tem uma tradição muito antiga de dizer que quem acha o azulejo do peixe virado tem sorte para casar. A Igreja da Matriz foi uma reunião de fazendeiros e pessoas da época que tinham dinheiro, que se juntaram para construir esse importante templo aqui na cidade. A inauguração da igreja se deu dia 7 de setembro de 1886. Uma das únicas características originais que ainda temos da igreja do século XIX, aqui da Matriz, é a pia batismal. Aqui nós podemos ver, impresso na pedra, Paraibuna, escrito da forma antiga, 8 de julho de 1874. Uma outra característica importante também são os confessionários ainda de madeira. Podemos também notar os detalhes das portas em madeira maciça em peça única. As portas aqui da Igreja da Matriz, principalmente a porta da entrada, ainda são originais da época, do século XIX. Uma das características e belezas da nossa Igreja Matriz são as lindas pinturas que vieram com a reforma de 1954. Tivemos essas pinturas de Álvaro Pereira. Aqui nós podemos notar alguns dos milagres de Santo Antônio. Uma outra questão importante são as composições que o Seu Siqueira, que hoje é o nome da Fundação Cultural, junto com o padre Ernesto Almir Arantes, eles entoaram, escreveram partituras de cantos de Santo Antônio que estavam somente na questão popular, só eram cantadas pelas pessoas. E hoje elas podem ser usadas por diversos coros e diversas igrejas do Brasil. Uma outra questão interessante também da nossa matriz é a questão do conforto térmico. Hoje nós temos aqui paredes que já foram reformadas, mas o seu interior ainda preserva o método de construção que é a taipa de pilão.
Uma outra questão interessante aqui da Igreja da Matriz são também que hoje os pisos são de concreto que vieram com a grande reforma de 1954. Porém, antes o nosso piso era todo de madeira e os 2 corredores laterais também eram fechados. Em 2016 teve início a Rota da Luz, começando em Mogi, passando por várias cidades como Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção, Taubaté, Roseira, Pindamonhangaba e Aparecida. São biciclinos, peregrinos, são pessoas de muita fé, cada um com a sua história, uns agradecendo somente, outros cumprindo, né? A cidade de Paraibuna, ela é uma cidade bem antiga, né? Povo simples, acolhedor. Qualquer lugar que você vá, no Mercadão, na praça, ver os pontos históricos de Paraibuna, você é bem acolhido. São pessoas assim que agradam, convidam para entrar em casa, se oferece, né, para mostrar alguns lugares da cidade. A família Pádua é bem conhecida aqui na gastronomia de Paraibuna, entre eles a hamburgueria e o restaurante. O nosso diferencial são os hambúrgueres artesanais e o nosso molho caseiro. Os nossos lanches mais pedidos aqui do cardápio são o Yankee e o Yankee Bacon. Nós temos também porções, milkshakes, açaís e o nosso fliperama para você se divertir aqui com a gente. O forte aqui em Paraibuna é a gastronomia, que são produtos nativos daqui mesmo. Esse é o nosso Big Pádua. E esse é o nosso Yankee, o mais pedido do cardápio. Essa é a nossa porção frita cheddar bacon. Eu sou natural do Piraí, né? Nós viemos para cá na época da construção da barragem, né? Meu pai era funcionário da Light e foi o primeiro funcionário a vir para Paraibuna para dar início nas obras. Porque eu me encantei por Paraibuna. Paraibuna não é uma cidade, Paraibuna é uma família, tá? Que a gente é muito amigo, muito unido, o povo que é muito solícito, muito solidário, então isso aqui me encanta. Eu já morei em outra cidade, São Carlos, São Paulo, Jacareí, e voltei para Paraibuna e aqui eu quero ficar. Paraibuna são dezenas de delícias, né? Hoje, por exemplo, nós temos 4 fábricas de bananinha Paraibuna. Pode falar que realmente hoje Paraibuna é a terra da banana, né? Temos outros doces, queijo, cachaça, nosso prato principal que é o afogado. Então Paraibuna é muito rica na sua gastronomia. Nós temos o fogão caipira, né? Que é comida tradicional mineira, servida no fogão a lenha. Nós temos o espeto, que é o espeto tradicional paulista, que esse espeto é de muitos e muitos anos da rodovia dos Tamoios. Nós mantemos essa tradição. Eu sou paraibunense de alma e coração, né? Eu vim para cá com 1 ano e meio de idade. Agora, Paraibuna, se você for procurar a fundo, 80% da população paraibunense vem de origem mineira, né? Os mineiros vieram para cá, plantaram cana-de-açúcar, plantaram café e foram ficando, e os filhos continuam aqui na região, né? Eu falo assim, quem vem em Paraibuna, a gente vê por vários amigos, né, que vêm pela primeira vez. Paraibuna é encantadora, é uma cidade pequena, um povo acolhedor, um povo muito carismático. E quem vem a primeira vez geralmente se apaixona por Paraibuna. É difícil deixar de vir aqui. Isso é uma coisa que encanta o turista, porque ele vem para vivenciar o que nós vivenciamos, o nosso dia a dia. Isso é legal. Então não é aquele turismo marcado, chapado. Eu falo assim que é aquele amor que o paraibunense tem em receber as pessoas. Então é uma coisa assim nata do paraibunense. Como paraibunense, apaixonada pela cidade, eu convido vocês que venham vivenciar o nosso dia a dia. É muito interessante a nossa gastronomia, as pessoas, a natureza exuberante. Então vale a pena, aí vocês vão saber
Por que eu sou tão apaixonado por Paraibuna? Vindo aqui em Óbidos. Quem bebeu água da bica que fica, e se você for ao cemitério onde tem a frase "nós que aqui estamos, por vós esperamos", diz a lenda que tem uma estrela lá. Se você pisar, aí você fica aqui de vez mesmo.